Oi, olá, bom dia a todos, Deus abençoe a todos que estão conosco nesta nossa reunião, né? Vamos começar a nossa reflexão, vamos começar o nosso entendimento das coisas, nosso pensamento sobre as coisas, vamos começar a pensar um pouco sobre a nossa vida, vamos pensar um pouco, vamos lá? Ontem nós falamos sobre confiar, né? Lembra? Que nós aprendemos, se eu me lembro bem, foi que confiar em alguém é saber que você não vai precisar repetir as instruções, né? Confiar em alguém é você disse o que é e aquilo vai ser a vida que vocês vão viver. Isso é confiar em alguém, a gente aprendeu isso, né? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a relação entre o foco e as emoções. O texto diz que o foco determina as emoções, né? Ele diz assim que o foco atual, e diz até a expressão que usa é bafejar, né? Bafeja as emoções atuais. O foco atual bafeja, determina, né? Assopra as emoções atuais. Ah, você poderia pensar assim, engraçado, as emoções não determinam o foco? Na verdade, não mesmo. É o foco que determina as emoções, né? Pessoas focadas vão ter que administrar as suas emoções para correr atrás daquele seu propósito que ela está focado. A ideia que a gente pode pensar aqui existem pessoas que têm um problema de pensar muitas coisas ao mesmo tempo e de querer muitas coisas ao mesmo tempo. Não sei se você é assim, eu não sei se você conheceu pessoas assim. Ela quer esse curso, ela quer outro curso, ela quer aquele curso lá, ela quer... Eu tenho um problema nesse sentido. Eu começo a acompanhar alguns cursos, por exemplo, de pessoas que vendem cursos, e quando eu acordo, eu já estou comprando vários cursos que eu nem vou ler, nem li e nem vou ler. Eu nem estudei e nem vou estudar. E quando eu vejo um material, eu já compro aquele material e já quero trabalhar aquele material ali, e já olho aquele material, nem vou conseguir trabalhar o material direito, eu já estou procurando outro material. Eu reconheço que eu tenho essa deficiência. O meu foco, ele tende a ser difuso. Existe o foco, que é aquele foco centrado e o foco difuso. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a coisa, eu quero várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, pessoas que têm o foco difuso, elas têm dificuldade de construir coisas mais perenes, coisas mais permanentes. Pega uma aula, para a aula. Pega outra aula, para outra aula. Pega um curso, para o curso. Compra outro curso, vai. E no final a pessoa começou mil coisas e não terminou nenhuma delas. Um dos indícios é quando você tem muitas janelas abertas. Não sei se você está no computador e você abre 10, 20. Eu tenho esse costume, né? Abro um monte de janela aberta. Algumas janelas ficam abertas ali meses, né? E eu nem não vou olhar mais, né? Essas pessoas têm mania, por exemplo, de ficar guardando coisas que elas não vão usar. Já viu gente assim? Você fica guardando coisas que você já tem há 2, 3, 4, 5, 10 anos que você nem abriu aquilo ali, não viu, mas você guarda. Nem doa, nem presta, não guarda. Fica uma coisa, um apego sentimental, né? O foco centrado é melhor do que foco difuso. O foco difuso, você vai ficar meio perdido no meio de muitas coisas. Logicamente, quando eu descobri que eu tenho esse problema, o que que eu faço? Eu mesmo tenho que me policiar. Eu mesmo paro, olho e falo, opa, pera um pouquinho, concentração, foco aqui, foco, olha, volta, toda hora eu tenho que estar puxando a minha orelha, dizendo, ó, vem aqui, presta atenção, se agora está fazendo é isso, seu interesse é esse aqui, sua mente tem que estar voltada nisso aqui. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de viajar em outras ideias, em outros caminhos, cheio das ideias, cheio dos pensamentos. O foco determina as emoções atuais. Quem tem o foco difuso, geralmente são pessoas muito emocionais e emocionadas. Elas decidem as coisas pelas emoções. Então elas ficam emocionadas e compram. Fica emocionada, compra de novo. Fica emocionada e compra. Quantas coisas você já comprou pela emoção? Você sabia que não ia precisar daquilo. Você sabia que não ia usar aquilo. Você sabia que aquilo não ia, né?
mas você ficou tão, você estava emocionado ali, tocado por aquela ideia, e você já começa a bolar algumas ideias, tipo assim, a pessoa resolve me vender uma pilha, essas pilhas de Rayovac já descarregada, né? Um palito de fósforo riscado. E eu falo, nossa, vai ser muito legal, porque eu vou poder usar o palito de fósforo nisso, naquilo ali. O palito de fósforo está arriscado, ele praticamente é só um pedaço de pau, né? E um pedaço de pau que não serve para nada. Mas você fica tão emocionado que você compra o palito de fósforo. Aí depois você vai e deixa ele guardado, que você não vai usar. Pessoas de atenção difusa são emocionadas, né? Decidem pelas emoções, e vão nas emoções, e vão no calor do fogo, no calor do amor, no calor do afeto, né? A frase do dia disse que o foco atual deve determinar as emoções atuais. Então, a recomendação seria em que a gente está focado hoje, né? Qual que é, o que realmente é o nosso foco de hoje, né? Nós somos focados em quê? E centrar a nossa vida naquilo que a gente, né, começar a capinar ao redor, né? Limpar a visão, limpar a mente. Foca em uma, duas coisas, foca naquilo ali, né? O que que é? Você está focado em quê nesse período da sua vida? E deixa isso elaborar suas emoções. Deixa suas emoções ficarem gerindo isso aí. Geralmente, quando você tiver uma ideia boa, se ela não for só uma ideia emocionada, se você deixar essa ideia germinar em você, ela vai produzir em você outros passos para você trazê-la em execução. Agora, quando você decide coisa emocionada, você nem pensa. Eu lembro que uma vez eu vou contar essa experiência que ela é importante para todos nós. Eu estava doido, né, cheio das ideias de montar um negócio aqui na cidade. Eu falei, vou montar uma cafeteria. Sabe essas cafeterias tipo de Paris, com as mesinhas bonitinhas, com um toldozinho, com toda coisa linda, né? Vamos colocar isso e fazer um café, aquele café gostoso, aquele café docinho e tal. Aí eu conversei com um amigo meu, ele é dono de uma loja dessas empresas de alinhamento de carro, né? Eu perguntei, o que você acha disso? Ele falou assim, vem comigo. Aí me levou lá num boteco lá. Ele falou, tem pão aí? O cara falou, tem. Põe um queijo no pão aí na chapa para mim, me dá aí. E me dá aí um copo de café. Aí pegou um copo de café, não para pôr no plástico mesmo. E saiu, comendo. Ele falou, você viu, Abraão? Eu falei, o quê? Aqui em Monlevade, sou. Aí os dois, eu vou falar como ele falou. Nós não é de ficar sentado em mesinha. Você já viu quantas cafeterias você já viu aqui em Monlevade? Eu falo, uma, duas. Quantas deu certo? Ah, acho que nenhuma dá certo direito, não. Então, para que você vai abrir cafeteria? Nós aqui de Monlevade, nós não abre, nós não senta em mesa. Para quem tem tempo de ficar sentado em mesa, nós não é Paris, não. Nós vamos ficar sentado aqui em mesa, vendo os outros passar lá, tomando cafezinho em xicrinha. Nós não é assim, não. Nós não somos igual a Júlia, né? Que toma café de xícara com os dedinhos separados. Não, a gente toma café nos copos de plástico e põe isso a comer assim na rua, que nós temos coisa para fazer. Se você montar esse trem, você vai quebrar. E eu falei, ô rapaz, eu estava tão emocionado, tão empolgado, que ela jogou uma ducha de água fria, né, na minha ideia. Mas foi bom. Então, pessoas que têm mente difusa, foco difuso, geralmente são muito emocionados, vão gastar desnecessariamente, vão comprar sem precisar e não vão usar o que vão comprar e vão trazer prejuízos para a sua própria vida. Isso quando não traz frustrações. Então, quem puder aprender hoje, vamos focar, gente. Vamos concentrar em coisas importantes para a nossa vida. Coisas importantes para a sua vida. Seu trabalho é importante para a sua vida. Seu trabalho é muito importante para a sua vida. Outra coisa, a sua igreja é importante. Por que igreja é importante? As pessoas acham que não precisa de igreja, depois já estão morrendo de doenças, aflições, angústias, ansiedades, depressões e muitas coisas mais, porque falta a oração, falta a fé, falta tem uma coisa que a nossa igreja tem feito muito, que é trabalhar em nós mesmos, aquilo que dá em nós, que nos prejudica, a nossa ansiedade, esse foco difuso, né? Trabalhar essas coisas. Coloque coisas, foco na sua vida. E deixe o foco bafejar as emoções. Você vai ver que você vai ser muito mais centrado e você vai muito mais longe. E você vai começar até a construir coisas que vão durar. Ao invés de você começar meio doidinho correndo atrás de balões, você vai construir coisas mais sólidas, coisas mais centradas. Então, mente difusa, não. Mente centrada é melhor. Vamos centrar
vão prestar atenção. Não vou ficar igual aquele aluno que está na sala de aula, passa o balão, ele vê, passa a pessoa, ele vê, passa o mosquitinho, ele vê, passa a camareira, ele vê, passa a cozinheira, ele vê, passa o carro na rua, ele vê, e no final ele não viu nada. Não. Mente centrada vai te ajudar e vai te ajudar a criar foco. E nesse foco, você vai construir as suas emoções. Emoções baseadas em foco nos levam a velejar para altos mares. Emoções baseadas em foco vão fazer o nosso barco navegar em altos mares. Então, concentra, centrado e vamos para frente. Texto bacana, né? Muita coisa a gente aprendeu hoje. E você? Você é mente difusa, mente centrada, né? Presta atenção. E o nosso texto de hoje, Salmo 16, Salmo 55, 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude e que nos salve. Senhor, obrigado por esse aprendizado que a gente tem todo dia aqui. Hoje a gente aprendeu a pensar que tipo de mente é a nossa mente. Nós somos mente difusa, mente centrada, e às vezes a gente fica apaixonado por ideias, apaixonado por coisas brilhantes, por bolinhas que brilham, e a gente sai atrás de bolinhas que brilham e acaba se perdendo nos nossos propósitos. A gente ouve uma coisa, ouve outra, e no final a gente se perde no nosso propósito, aí a gente fica perdido na vida. Ajuda a ter um coração centrado, uma mente centrada, assim. Nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, manter a nossa fé centrada ali, que a gente não seja pessoas emocionadas, pessoas que ficam tomando decisões por emoções, e decide aqui, decide ali, quer, daqui a pouco não quer mais, gosta, daqui a pouco não gosta mais. Ajuda-nos a caminhar em outras direções, Senhor. Cura nosso interior. Às vezes a gente está muito aflito, muito emocionado, a gente às vezes se sente perdido. Quem tem a mente difusa fica muito perdido na vida, que fica rodando em círculos, não sai do lugar, a coisa não avança, porque realmente não comanda as suas emoções. Senhor, ensina-nos a comandar nossas emoções, ensina-nos a comandar nossos afetos, que nós não sejamos reativos, e as circunstâncias determinam como a gente sente, as circunstâncias determinam como a gente responde, as circunstâncias determinam como a gente fala, as emoções determinam o peso que a gente põe na nossa palavra. Não permite que as circunstâncias decidam quem a gente seja, mas que possa ser a tua palavra, o teu Espírito Santo em nós, e o discernimento das coisas, uma mente centrada, Pai. Ensina-nos a manter o foco, a ter foco e a manter o foco. E quando a gente fizer assim, que nós possamos construir coisas boas para nós, coisas boas para quem a gente ama, coisas boas para a nossa vida e coisas boas que perdurem. Ajuda-nos a focar, centrar e construir. Abençoa-nos e cura o nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja focado, centrado, e te vejo amanhã.